Queremos convidar os irmãos, então, a abrir a palavra do Senhor no texto para a nossa meditação nessa noite, que está em Levítico, capítulo 14. Não sei se você já ouviu muitos sermões em Levítico. Eu sempre digo que as pessoas, às vezes, no início do ano, começam a ler a Bíblia animados. Às vezes falam assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. E começa a ler Gênesis, que é uma maravilha, né? Êxodo é uma história fantástica. Quando chega em Números e Levítico, dá uma desanimada para alguns, né? Começa aquela... Números, já chama Números por isso, né? É tanto número, é tanta estatística, e tinha tantos côvados, o templo e aquela coisa toda, né? E tantas leis cerimoniais, e muitas vezes a gente não tem um olhar mais atento a tanta coisa boa também que o Senhor tem a nos trazer nesses livros. Eu queria então te convidar a olhar para Levítico 14, a partir do verso 14 até o verso 20. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor? Diz assim: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado, fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá como oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e esse será limpo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Podemos assentar. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte das leis cerimoniais do Velho Testamento. E esse texto especificamente, ele fala sobre a lei acerca daquelas pessoas que eram acometidas de lepra e eram curadas. E quando elas então eram curadas, elas tinham que passar por um cerimonial de purificação. O sacerdote era como que um representante não só de Deus, mas também da Anvisa, né? para a saúde pública, e era aquele que atestava a condição de alguém estar de volta ao convívio da sociedade. Você deve lembrar que a lepra, ela é uma representação muito forte no Velho Testamento do que é o pecado para nós, porque a lepra, ela tinha o poder, primeiramente, de ser vista como uma doença mortal. Poucas pessoas escapavam da lepra, a maioria morria. Ela era responsável por uma alienação social. As pessoas que eram acometidas de lepra, elas eram colocadas à parte da sociedade, elas não podiam viver com as outras pessoas. Aliás, era ordenado a essas pessoas, inclusive, que quando alguém fosse se aproximar, ela teria que gritar: leproso, não se aproxime. Era alguém que tinha que viver completamente afastado de todo mundo, e era como se fosse um atestado de morte, uma condenação, e que traria à pessoa sofrimento, dor e a certeza de que iria morrer e estar alienada de tudo. E sem dúvida alguma é uma visão muito clara do que o Senhor nos mostra, que é aquilo que o pecado faz conosco. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é a doença mortal que está em nós, é a doença que nos faz definhar em nossa própria existência, e a doença que nos dá a certeza de que a morte está instalada. Aliás,
O salário do pecado é a morte, segundo a palavra, e é uma representação do que isso acontece ao ser humano. E sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus, ele veio como sendo a cura para a nossa doença mortal, para a doença do pecado. O Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para nos dar a verdadeira vida, o Senhor veio para nos purificar, para dar um sentido novo à nossa existência, e Ele veio para transformar a nossa vida. De maneira que quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que não apenas esse texto mostra que havia o poder da morte que atingiu o homem, representado aqui pela lepra, mas havia a possibilidade da cura pela graça do Senhor, aponta para aquilo que Jesus viria fazer por nós, quando nós estamos condenados pelo pecado, estamos destinados à morte, mas quando vem Cristo, Ele vem para nos salvar, para nos tirar dessa condição de morte e nos dar a sua verdadeira vida. E o Senhor vem para nos purificar. E essa cerimônia de purificação daquele que tinha sido cometido pela lepra, que o sacerdote faz, é também um ritual que o Senhor nos mostra a maneira como Ele não apenas veio para nos salvar, mas como Ele também deseja purificar as nossas vidas cada dia. O processo de santificação é um processo contínuo que, quando Deus ele opera a salvação em nós, Ele continuamente atua em nossa vida, a fim de que a plena imagem de Cristo seja restaurada em nós. E o desejo do Senhor é que nós conheçamos o Senhor de tal maneira que Ele possa ser plenificado em nossa vida, para que Ele possa limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, limpar a nossa vida, os nossos propósitos, e para que a vida do Senhor seja plena em nós. De modo que o ato da purificação do leproso, ele nos mostra aqui 3 aspectos que eu queria chamar a sua atenção nessa noite aqui, para 3 coisas que o Senhor deseja agir também em nossa vida, como o processo da nossa santificação. Observe você que no texto a palavra diz que o sacerdote deveria aspergir o sangue e o azeite, e deveria colocar sobre a orelha daquele que deveria se purificar. E esse ato do sacerdote, ele representa o propósito que o Senhor tem de purificar os nossos ouvidos. O Senhor deseja transformar a maneira como nós selecionamos e vivemos e aquilo que nós ouvimos. Interessante porque quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre a renovação da nossa mente, ele diz assim: irmãos, finalmente tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o nosso pensamento, ele é moldado muito por aquilo que nós ouvimos. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje é: de que maneira você tem purificado o seu ouvir? Aqui você tem dado ouvido. Há muitas pessoas que às vezes reclamam porque elas estão sendo atacadas por maus pensamentos, porque ela tem sido muitas vezes bombardeada por coisas ruins na sua mente, e às vezes você vai conversar com essa pessoa e você descobre que as coisas para as quais ela tem dado ouvido são coisas nada edificantes. Às vezes nós prestamos o nosso ouvido para as coisas que não são nada agradáveis, e nós precisamos aprender a selecionar o que ouvimos. As músicas que ouvimos, os filmes que nós assistimos, os ambientes que nós frequentamos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós temos que ter os nossos ouvidos atentos à sua voz, à sua palavra. Muitas vezes
nós nos aconselhamos com pessoas que não têm o temor do Senhor, com pessoas que não têm a instrução do Senhor, e às vezes tomamos decisões equivocadas porque os nossos conselheiros não são os conselheiros que o Senhor nos deu. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, além de pastor eu sou psicólogo, e psicólogo é para ouvir, né? Mas também é alguém que orienta, é alguém que instrui de uma certa medida. E com todo respeito aos meus colegas, a gente tem psicólogos que falam cada coisa, e eu tenho muita preocupação se você se orienta com psicólogos que têm temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes a cosmovisão dessas pessoas está tão contaminada e os nossos ouvidos às vezes estão sendo abastecidos por tantas coisas que não trazem purificação à nossa vida, não trazem crescimento. Quantas vezes nós estamos no ambiente do nosso carro e às vezes está ligado em algum lugar e às vezes está tocando as piores coisas e você deixa lá. Irmãos, as pessoas, por exemplo, descobriram que Dingo é uma coisa impressionante, porque eles sabem do poder que tem, né? Uma mensagem que fica ali na sua cabeça, daqui a pouco você está cantando sem querer, não é? Aquela coisa fica ali martelando em você quando você vê. Você sabe que outro dia eu estava andando, lá perto da minha casa, eu moro no Andaraí, tem um homem que passa com uma Kombi velha recolhendo coisa. Na Tijuca eu sei que tem, porque a Elisa estuda no Colégio Batista, eu já vi aquele homem lá. Aqui em Vila Isabel também. Eu estou lá no gabinete e esse homem passa. Eu acredito que ele passa aqui também, passa. Outro dia eu estava andando na rua e eu estava assim, panela velha, não sei o que velho, uma nova história Deus tem pra mim. Novo tempo, e é só essa frase, né? Fernandinho fez uma música enorme e o homem põe só essa frase. Eu acho até engraçado que ele recolhe coisa velha e ele fala que uma nova história Deus tem para ele, né? Não sei se tem alguém que é parente dele aqui, viu? Nada contra o trabalho dele, mas olha o que aquele homem passa e que aquela música fica, e panela velha, e não sei o que velho, e mais não sei o que velho, e uma nova história Deus tem. Gente, esses dias eu estava andando, sério, estava andando e eu comecei a falar esse negócio. Há um poder no sentido de interiorização daquilo que você ouve, sim. Há algo que fica. Outro dia eu e a minha esposa, a gente estava no carro, a gente estava brincando de lembrar das propagandas que ficam, né? E a gente estava falando, o tempo passa, o tempo voa. Quem é mais antigo sabe, né? Mas a poupança Bamerindos continua numa boa. O banco já acabou, né? E o negócio ficou. Vocês se lembram da minha voz? Continua a mesma, né? Mas os meus cabelos. Tinha umas propagandas assim. E as coisas, e a gente foi citando, olha como as coisas ficam. A palavra do Senhor nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Inculque a palavra do Senhor, tu as inculcarás e delas falarás. Nós precisamos nos esmerar em ouvir a palavra, em repetir a palavra, em ensinar a palavra e oferecer a palavra aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, a nós mesmos. Precisamos ter prazer na palavra. A palavra do Senhor precisa ser doce aos nossos ouvidos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por situações difíceis e vem a palavra do Senhor ao nosso coração. Vem aquela palavra que está incutida dentro de nós. Eu tenho o hábito de fazer uma caminhada bíblica, de leitura bíblica com a minha esposa, e quantas vezes a gente tem o prazer de, às vezes ela sabe, eu paro de ler e começo a citar a palavra, e os textos que eu tenho decorado, eu digo para ela, o desejo que eu tenho de decorar mais e mais. Há muitos textos bíblicos
capítulos da Bíblia inteiros que eu sei de cor, mas como eu gostaria de saber mais. Porque é interessante, o Senhor diz que a palavra de Deus não deve estar na nossa estante simplesmente, não deve estar na nossa escrivaninha, não deve estar no nosso carro, nem debaixo do nosso braço. A palavra de Deus deve estar em nosso coração. Precisamos aprender a palavra decoração. Quando você decora, é quando você guarda dentro de si. A palavra tem que estar dentro de nós. Temos que dar ouvidos à palavra. O Senhor precisa purificar os nossos ouvidos. Selecione, meu amado, o que você ouve. Selecione os seus conselheiros. Selecione as músicas. Selecione o que você quer trazer ao seu coração. O Senhor deseja nos purificar. Segundo lugar, o texto diz que ele deveria colocar e ungir as mãos daquele que deveria se purificar. As mãos, elas simbolizam o nosso fazer. Nós precisamos oferecer as nossas mãos ao Senhor como mãos que sejam mãos que constroem, mãos abençoadoras, mãos que afagam, mãos que se estendem ao necessitado, mãos que adoram o Senhor. A Bíblia diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a sua bênção. O que nós fazemos das nossas mãos? Você tem mãos que edificam, porque com as mesmas mãos que nós edificamos, nós podemos destruir. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela com as suas mãos, ela edifica a sua casa, e a mulher insensata com as próprias mãos a derruba. O que fazemos das nossas mãos? De que maneira nós oferecemos as nossas mãos ao Senhor? Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, purifica as minhas mãos, para que as minhas mãos sejam em louvor ao Senhor. Uma das experiências mais marcantes da minha vida, eu fui pai muito jovem, e eu me lembro que quando meu filho nasceu, eu não pude assistir o parto, mas eu fui logo assim que ele nasceu, fui vê-lo num berçário, numa incubadora que ele estava, apenas por um procedimento de segurança, de cuidado. Ele nasceu bem, com saúde. E eu me lembro que eu fui tomado por um temor muito grande e por um senso de responsabilidade. Sabe, quando você vê um pequeno ser e agora é sua responsabilidade cuidar? E eu olhei para aquela pequena criança, eu tinha 18 anos. E eu olhei para aquela criança e eu disse: meu pai, essa criança agora está sob a minha responsabilidade cuidar. E eu fiquei olhando para aquele pequeno ser. E uma das coisas que me chamaram mais atenção na vida do meu filho quando ele nasceu foram as suas mãos. Ele tinha mãos muito compridas, mãos bonitas e mãos muito... se movimentavam muito as suas mãozinhas assim que ele nasceu. Eu olhei para aquelas mãos e a primeira oração que eu fiz pelo meu filho quando ele nasceu, eu disse: Senhor, abençoe as mãos desse menino. Que sejam mãos que te glorifiquem, que sejam mãos que te sirvam, que sejam mãos abençoadoras, que sejam mãos para fazer o bem. E eu me demorei ali um tempo em oração, me emocionei muito com o Senhor e roguei muito os cuidados do Senhor sobre a vida do meu filho. E é uma coisa muito interessante. Deus deu ao meu filho mãos muito hábeis. E ele trabalha com informática, e ele é um digitador, ele digita numa velocidade, e ele tem uma mão
Minha família não tem músicos. Meu filho é um pianista de primeira. Sim, eu tenho uma admiração pela capacidade do meu filho de tocar piano, que para mim é o melhor pianista do mundo. E toda vez que ele toca, me emociona muito. E toda vez que ele toca para a glória de Deus, eu me lembro dessa oração. Eu me lembro desse momento. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nós temos que ter mãos que sejam para o Senhor. Nós precisamos ter filhos que ofereçam as suas mãos em serviço ao Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que não apenas levante as mãos para louvar, mas que sejam mãos verdadeiramente rendidas ao Senhor, por serem mãos santificadas para o Senhor, mãos para a glória do Senhor. O Senhor deseja usar as nossas mãos para acudir o necessitado, para amar as pessoas e para servi-lo. Que as suas mãos jamais sejam as mãos para agredir, jamais sejam mãos para apontar e acusar, jamais sejam mãos para destruir, mas que sejam mãos para a glória do Senhor. Depois o texto diz, em terceiro lugar, que deveria ser ungido os pés. E os nossos pés representam os nossos caminhos. Os nossos pés representam as nossas escolhas para onde nós vamos. Eu gosto do texto que diz: pararam os meus pés diante das tuas portas. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é bom quando os nossos pés nos conduzem para a casa do Senhor. Quando os nossos pés nos conduzem em caminhos que sejam caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Mas diz o texto que infeliz e que não bem-aventurado é aquele que se detém no caminho dos ímpios, que se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele que vai por um caminho que não é o caminho do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor deve dirigir e conduzir os nossos passos. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que santifique os nossos caminhos, que abençoe as nossas escolhas, os lugares por onde nós vamos, o caminho que nós escolhemos. Eu conheço muitas mães, talvez você também conheça, talvez nós até tenhamos alguma aqui, que dizem que não dorme enquanto o seu filho não retorna, muitas preocupadas por onde estão andando os seus filhos. Quantos filhos que na juventude perdem o seu caminho e vão parar em tantos lugares, e quantas mães ficam com seus corações apertados até ouvir a porta destrancar e saber que o seu filho está voltando para casa, temerosas de saber por onde andam. A Bíblia diz que o perverso, ele apressa os seus pés para o mal, mas a Bíblia diz que os nossos pés devem andar na vereda do Senhor. Como é bom andarmos na vereda do Senhor. O Senhor precisa santificar os nossos pés. Eu não me considero um homem bonito, mas eu tenho a alegria de ter uma esposa apaixonada. É, irmão, você está pensando. E uma vez a minha esposa disse assim: você tem um pé de Lorde. Eu falei: oh, gente, sério isso? E eu falei para ela assim: eu não sei se meu pé é de Lorde, mas eu tenho um atestado bíblico de beleza dos meus pés.
Porque eu sou pregador do Evangelho e quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Então, eu posso dizer que os meus pés são bonitos, porque todo pregador tem pelo menos essa prerrogativa, né, Joel? De pregar o Evangelho. Como é bom quando os nossos pés nos levam para os caminhos de servir ao Senhor. Me lembro que uma vez eu preguei esse sermão e falando sobre isso, e um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, fiquei com curiosidade de ver seus pés. Não é nada demais, não. Mas uma coisa eu te garanto: Deus quer usar os seus pés para levar para você a caminhos que glorifiquem o nome dEle. A Bíblia disse: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Bem-aventurados os nossos missionários que estão nos campos, pregando o Evangelho, indo para lugares longínquos, para que a palavra de Deus seja pregada. Bem-aventurado é aquele que usa os seus caminhos para serem caminhos de glória e honra ao nome do Senhor. A igreja do Parque Imperial é uma igreja basicamente de jovens. Graças a Deus pelos jovens que aqui estão. E Deus, com toda certeza, deseja abençoar muito a sua vida, as suas escolhas, os seus caminhos. Que você peça ao Senhor, que você ore ao Senhor, para que Ele possa abençoar, ungir os seus pés, consagrar os seus pés, para que os seus caminhos sejam caminhos de honra para o Senhor. E finalmente, o texto diz que o restante do azeite deveria ser derramado sobre a cabeça, numa representação de que a graça do Senhor deveria estar sobre toda a vida daquele que deveria se purificar. De modo que Cristo, Ele deseja permear toda a nossa vida, deseja estar completamente em nosso ser, de modo que o nosso viver integralmente seja para a honra, glória e louvor do Senhor. O Senhor não lhe chamou apenas para salvar a sua vida, mas o Senhor lhe chamou para que você seja um diadema de glória ao nome dEle. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos caminhar cada dia mais no sentido de que Cristo, Ele se plenifique em nossas vidas. E eu quero encerrar então a palavra dessa noite dizendo para você que nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o desejo do Senhor é que você possa tomar parte dessa mesa com alegria e gratidão pela obra grandiosa que Cristo fez na cruz por você, porque Ele te tirou da morte, Ele tirou a sua vida de um caminho de escuridão, Ele tirou a sua vida e expurgou de você uma doença terrível, que era a enfermidade do pecado, para que você experimentasse uma nova vida, mas que não apenas o seu coração fosse transformado, mas para que toda a sua vida ela fosse planificada pela presença e pela ação do Senhor, através do seu Espírito Santo. E que você possa então consagrar todo o seu ser, não somente agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez na cruz para te salvar, mas que você possa ser uma oferta ao Senhor, que você possa ter uma vida dedicada ao Senhor, e que o Senhor possa purificar todo o seu ser, para que você viva tão somente para a honra, glória e louvor ao nome dEle. Nós temos vivido num tempo em que nós temos corrido um risco muito grande. As pessoas estão criando uma mentalidade no mundo hoje, em que a igreja é apenas um lugar para você expressar uma religiosidade. O mundo é avesso à ideia de que o cristianismo possa ser um modelo de vida para você, um estilo de vida. É interessante, durante muito tempo se combateu o evangelho como sendo algo que você deveria abandonar. A estratégia mudou. Agora qualquer religião é boa, tudo é válido. Se você fala que é crente, ninguém torce mais o nariz para você. Você já reparou? Não. O pessoal até fala e até gosta.
né? Até gosto, beleza. Mas assim, não vamos radicalizar, né? Não seja radical. Vá lá, legal, mas aqui o papo é diferente, né? Na faculdade, seja outra coisa. No namoro, seja outra coisa. No futebol, seja outra coisa. E assim vai. E é como se dissesse, ó, a igreja é uma coisa só lá para aquele momento zen de religiosidade. Vai lá, pega uma energia, né? Tem gente que vai ensinando essas coisas. E aí você pode ir na igreja evangélica, você pode ir na igreja católica, você pode ir numa religião qualquer, tomar um passe, fazer qualquer negócio, né? Botar de repente um galinho na orelha, botar um negócio em cima da sua TV, né? Uma pirâmide, e se cerque de coisas. O panteísmo, né? Uma religião. O Evangelho, meu amado, é a vida de Cristo em nós. E o Senhor, Ele precisa ser pleno em nós. E esses dias eu estava conversando com a minha esposa, sabe qual o grande pecado? Eu tenho visto pregadores, principalmente pregadores que são chamados para as mídias, eles têm medo de desagradar. E eu sempre digo, o Evangelho tem um aspecto de radical, sim. Sim, o Evangelho é radical. Tem gente que fala, não, gosto de fulano de tal é levezinho, né? Não, o Evangelho é radical, meu amado. É radical. O Senhor diz, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O Evangelho é uma religião monoteísta. Cristo é Senhor, é Salvador, mas Ele é o único caminho. Ele não é um caminho, Ele não é uma possibilidade. Nós precisamos amar o Senhor e servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, e toda a nossa vida precisa ser para a glória do Senhor. Que você não seja enredado por sutilezas desse mundo, mas que a sua vida seja consagrada para o Senhor e somente para o Senhor, e que Ele seja glorificado no seu coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.